One Punch Man é conhecido por ser um universo lotado de seres hiperpoderosos. Há quem diga que esse é o verso mais poderoso dos animes e mangás, gerando até comparações com o universo de Dragon Ball. Desde o protagonista, que dá literalmente o nome da obra, podendo vencer todo e qualquer tipo de inimigo com um único soco, a seres como o Lord Boros, Garou, o modo cósmico e o Void. Porém, existe um herói que ocupa o 5º ranking da categoria S da Associação de Heróis, que supera todos esses que já foram citados. Um homem com um poder bruto maior que o do Saitama, capacidade de combate técnica superior ao do Garou e um poder que rivaliza com o temido God. O King é a maior referência de poder dentro do verso, ao nível que heróis de rank acima do dele, como o Silver Fang e o Atomic Samurai, temem seu poder. Monstros morrem apenas por estarem em sua presença e fenômenos inexplicáveis ocorrem quando esse herói é convocado. Coisas como enfrentar 50 trilhões de monstros sozinho, salvar a Terra de catástrofes gigantescas e paralisar monstros de medo apenas com sua aura são feitos que o nosso herói exibe casualmente. Porém, se você já leu One Punch Man, você sabe muito bem que todos esses feitos citados não passam de um grande mal-entendido. O King é talvez o maior e melhor exemplo de estar no lugar certo, na hora certa, porém da forma mais exagerada possível. Mas embora nós saibamos que o King não é esse monstro todo que todo mundo pensa no verso dele, existe um fator que pode mudar tudo em One Punch Man. Se todos esses supostos feitos do King tiverem algum mérito dele. Bom, é sobre isso que eu vou falar com vocês. Hoje eu vou contar pra vocês os maiores feitos do King em One Punch Man e como ele pode sim ser um herói de alto nível. O King é o top 5 do Rank S da Associação de Heróis. Os Classe S são os mais poderosos entre os mais poderosos, e são a referência de todos os heróis que querem se tornar fortes. Estar no Rank S não é para qualquer um, e você pode se perguntar como alguém como King, que supostamente não possui poder algum ou alguma força, foi parar no topo da associação. Bom, a primeira aparição do King é no capítulo 30 de One Punch Man. Na verdade, tem uma pequena aparição dele em capítulos anteriores, mas uma participação mais ativa foi no capítulo 30. E nele nós vemos um pouco das características do King, como ele sendo um homem bem calado, sério e de certa forma bem recluso. A sua marca registrada e seu trunfo é seu fator de intimidação. O motor King, como é chamado pelos demais personagens, se refere aos batimentos cardíacos do King. Eles são tão altos e intensos que aterrorizam os monstros que pensam que os batimentos cardíacos do King estão acelerados porque ele está com raiva. Sem contar que o King é amplamente conhecido por seus feitos ao longo da obra, e isso ajuda ele a ter um fator mais intimidador. Alguns dos feitos mais notórios do King são, por exemplo, ter criado uma arte marcial própria, chamada Estilo King. Esse seria um estilo de luta supremo, capaz de rivalizar com a técnica de espada do Atomic Samurai e o punho da água corrente e pedra esmagadora do Silver Fang. Outro rumor a seu respeito seria que o King havia salvado a Terra em diversas ocasiões. Uma vez, por exemplo, ele foi capaz de capturar uma bomba que destruiria todo o sistema solar, e para que nada acontecesse ao nosso planeta, ele teria ido até o espaço e jogado a bomba em um buraco negro. Ou até mesmo que ele teria viajado até o passado para impedir a queda de um meteoro na Terra. Ou seja, o cara é capaz até mesmo de viajar no tempo. Durante os preparativos para a invasão à Associação de Monstros, dois heróis extremamente capacitados e talentosos, como o Silver Fang e o Genos, foram deixados de fora da operação pelo Child Emperor. O Silver Fang, por ele ter relação de mestre e aluno com um dos monstros da associação, que era o Garou, e os Genos por duvidarem de suas reais capacidades. Porém, o King era considerado como uma peça-chave e indispensável para essa operação. No dia da invasão, alguns agentes da associação que estavam tentando localizar, já que o King estava desaparecido, veem ele saindo da cidade Z com a roupa toda suja. Roupa essa que estava suja de ensopado, que ele comeu na casa do Saitama, né? Porém, os agentes prontamente interpretaram que o King estava assim porque ele estava batalhando contra os monstros da Cidade Z. E como ele estava há um dia inteiro desaparecido, eles concluíram que ele passou uma noite inteira combatendo monstros na cidade. Algo que todos os heróis, até mesmo os Classe S, consideram um absurdo. Ao adentrar no covil dos monstros, quando um monstro que tinha a capacidade de se passar por outras pessoas tentou enganar o King se passando pelo refém, o King o mandou ir embora. No caso, ele estava realmente acreditando que era um moleque, ele só estava mandando o moleque ir embora porque ele estava com medo e pediu para o moleque procurar um outro herói. Porém, o monstro interpretou aquilo como se o King tivesse descoberto o seu disfarce, e ele fica tão nervoso que acaba derretendo e morrendo. Na superfície, durante a batalha dos heróis contra os executivos, quando todos os heróis estavam tomando uma surra para todos aqueles monstros, eles escutam um barulho e ao identificar que era o motor King, todos ficam aterrorizados.
um monstro de nível Desastre Dragão conhecido como o Imperador Mendigo, o qual possuía a parcela dos poderes de ninguém mais, ninguém menos que o God, fica tão intimidado pelo King que mal consegue atacá-lo. Um outro monstro de nível Desastre Dragão e executivo da associação de monstros chamado Esperma Negro foi outro que foi vítima da intimidação do King. Acontece que esse monstro ele tem capacidade de se dividir infinitamente, criando diversos clones seus. E àquela altura, no campo de batalha, já havia se multiplicado tanto que haviam cerca de 54 trilhões de esperma. Ou seja, o King sozinho enfrentaria 54 trilhões de inimigos, e todos os heróis tinham fé que isso não era nada pra ele. Não é à toa que o próprio Black Sperm se julga incapaz de enfrentar o King, e todos eles se unem e formam o Platinum S, acreditando que só assim poderiam enfrentar o King. Ou seja, olha o nível do personagem. E olhando dessa forma, já podemos assumir que ele poderia ser considerado até acima do Atomic Samurai Bang Tatsumaki. Durante a invasão do Lord Boros na Terra, por exemplo, que é a primeira vez em que vemos ele de forma mais clara, o King se mantém inativo em boa parte do combate, algo que pensamos ser apenas porque ele era tão poderoso que não queria se dar o trabalho de enfrentar os vilões que eram muito fracos. Porém, no capítulo 38 do mangá, a verdadeira história a respeito do King nos é contada, e podemos considerar essa a sua origem de herói, por assim dizer. King sempre foi um homem comum, assim como a maioria dos homens da sua idade, ele sempre gostou de coisas triviais como animes e videogames. Porém, algo mudou um dia. Durante o ataque de um monstro, o qual deu a sua famosa cicatriz, King se viu encurralado, incapaz de se defender, até que um herói, o qual futuramente seria conhecido como o Careca de Capa, o salva. Porém, muitos acabaram confundindo tudo e pensaram que quem havia derrotado o monstro tinha sido o próprio King, e desde então essa foi a sina do King. Não importava o lugar, não importava a hora ou até mesmo a ocasião, monstros extremamente poderosos sempre surgiam para atacá-lo. E por pura sorte, um herói tão forte contra esses monstros sempre aparecia para salvar o King. Porém, a fama e reconhecimento sempre ficavam com o King. E esse processo se repetiu até que o King não só foi aclamado como um herói, mas como o maior herói de todos eles. É dito por ele que nunca foi sua intenção mentir, mas chegou a um ponto onde ele recebia muito dinheiro da associação de heróis e simplesmente já era tarde demais para confessar que ele era de fato uma farsa. Embora tenham 4 heróis à frente dele, existem sempre controvérsias envolvendo esses heróis que fazem com que o King seja mais respeitado. O Blast tá sempre desaparecido, ninguém nunca vê ele, o cara é uma completa incógnita. A Tatsumaki, embora seja muito poderosa, ela tá mais pra uma maluca psicopata do que pra uma heroína de fato. Ela mais destrói prédios e quase mata civis do que realmente salva eles. O Silverfang e o Atomic Samurai são 2 mestres extremamente respeitados, mas no caso do Silverfang, por ele já estar mais velho, muitos o consideram fora de seu auge, e por isso alguns deles consideram ele até como um cara fraco. Mas como eu vou dizer mais pra frente, tanto o Bang quanto o Atomic Samurai consideram o King como a maior referência de força desse verso. E por conta de tudo isso, o King acaba sendo considerado facilmente como o mais forte dentre todos os heróis. É muito mais fácil de encontrar fãs do King do que do Blast, Tatsumaki, Bang e Atomic Samurai dentro do universo de One Punch Man. Assim como existe todo um marketing em volta do King por parte da associação de heróis, que crê piamente que ele é tudo isso que eles imaginam. Um exemplo desse marketing da associação feito em cima do King é que vocês se lembram de toda aquela batalha do Saitama contra o Boros, onde o Boros acaba jogando o Saitama na lua e o mesmo volta de lá com um salto? Pois bem, após a aniquilação do Boros, existe um consenso dentro da associação de que quem derrotou ele foi o King. Afinal, o King desapareceu na hora da luta lá, todos os heróis estavam dando tudo de si e o King sumiu. Então todos concluíram que foi ele quem derrotou o Lord Boros. E que o feito de ter ido à Lua e voltado para a Terra na maior facilidade também é dele. Assim como muitos deles acreditam que foi ele quem derrotou o Garou no modo cósmico. Além de renomados mestres como Fang, Bomb e Atomic Samurai acreditarem que o King está em um nível completamente acima deles. Mais recentemente o King tentou revelar o seu segredo tanto pro Bomb quanto pro Fang, e pedindo ajuda para eles treinarem ele, porém os dois disseram que ele tá num patamar muito acima e que não tem nada que eles possam ensinar para ele. Ou seja, 2 mestres extremamente renomados e fortes, capazes de bater com monstros de nível de ameaça dragão, disseram que o cara tá em outro nível. O Atomic Samurai, por exemplo, um herói da classe S, um samurai literalmente atômico, capaz de cortar qualquer coisa a níveis subatômicos, que se torna ainda mais forte a receber a Espada do Sol, onde ele corta literalmente qualquer coisa. Ao desafiar o King,
a mostrar suas habilidades marciais, o pedindo para cortar uma mera maçã com a sua katana, observa atentamente a cada movimento do King, e o King fica só enrolando ali até que ele só vai embora, sem fazer nada, esperando que eles não encham mais o saco dele. Porém, a interpretação do Kamikaze é de que o King fez um corte tão rápido e tão perfeito que a maçã sequer sentiu que foi cortada. Ou melhor, a espada sequer sentiu que fora desembainhada, fazendo com que o Atomic Samurai repensasse seus passos até ali e o fizesse iniciar o seu treinamento novamente para poder um dia chegar ao nível do King. E tudo bem, nós já sabemos que o King não é tão forte quanto todos pensam que ele é. Ele é só um nerd que gosta de ficar trancado no quarto jogando videogame, algo que nisso, sim, ele é muito bom, ele é um monstro nos videogames. O Saitama que o diga, que tá sempre perdendo pra ele. Mas o que muitos não enxergam é que, querendo ou não, muitas vezes ele acaba sendo esse herói tão grandioso que todos imaginam. O Golden Ass e os Black Sperms, junto do Imperador Mendigo, Führer Feio e Água Natural, estavam prestes a matar a maioria dos heróis ali. Se não fosse o King surgir e distrair eles, até o Garou acabar com todos ali, a maioria dos heróis estariam mortos. E se ele não tivesse esse status de mais forte, ele não poderia os tê-lo distraídos, já que eles não dariam atenção para um cara fraco. Os próprios monstros comentam ali que os dados acerca do King são bem misteriosos, ninguém nunca viu seu estilo de luta de fato, e todos os monstros tremem ao saber que ele está prestes a usar o seu ataque final. Os próprios heróis clamam para que ele use o seu ataque supremo, fazendo com que ele fosse capaz de ganhar mais tempo para os heróis se recuperarem. Além de ocasiões como ele salvando o Tário, ele impedindo que o Garou fosse linchado pelos heróis, tudo graças ao seu falso status de herói. Ou seja, embora ele não seja esse herói tão poderoso como muitos pensam, muitas vezes ele utiliza isso ao seu favor para ajudar a salvar as outras pessoas. Mesmo que na maioria das vezes ele faça isso sem querer e esteja sempre tremendo de medo, ele ainda assim ajuda muitas vezes os heróis. Existe essa teoria que é bem antiga, de que o King tem sim um poder, ele só não sabe disso, e esse poder seria a sua sorte extrema. Algo que, se você observar bem na obra, faz todo sentido. O próprio Saitama cita como exemplo quando o Garou salva as pessoas. O Garou é um monstro, ele quer ser o mal absoluto. Porém, todas as vezes que ele faz um ato de maldade, como tentar matar o Saitama diversas vezes, ele acaba fazendo o oposto, e ele salva várias pessoas durante os seus ataques ao Saitama. O Saitama então diz que ele é muito parecido com o King. O King não quer ser um herói, ele apenas é um herói por acidente, entre aspas. Mas ele acaba sempre estando no lugar certo e na hora certa, e por consequência acaba sendo aclamado como um herói. E aí que entra o ponto. Se o King não tivesse nesses lugares, será que esses monstros seriam mesmo derrotados? Será que o fator de heróis mais fortes do que ele aparecerem para poder derrotar os monstros não é justamente porque ele tem essa sorte toda do seu lado? É uma teoria bem interessante. Porém, eu não sei se eu gostaria muito que isso acontecesse. Se fosse confirmado que ele tem de fato um poder, tiraria boa parte da graça do personagem, na minha opinião. O engraçado nele, toda a ironia disso tudo, é que de fato ele é um cara normal. O universo apenas conspira para que ele acabe sendo reconhecido como o maior herói de todos. É como se ele tivesse mesmo a sorte, talvez como ele simplesmente morre de medo, na verdade seja mais um azar do que qualquer coisa. Porém, oficializar isso como um poder, eu não acho que seria tão interessante. Uma coisa que eu acharia interessante seria não revelar que ele de fato é alguém com poderes, mas sim que essa série de coincidências tem algum propósito por detrás. Talvez alguma entidade manipulando as coisas para que ele acabe sendo reconhecido como esse herói grandioso que ele é. Talvez até mesmo tendo a ver com o God de certa forma. Acho que seria legal linkar esse personagem que é extremamente fraco, entre aspas, com uma entidade tão poderosa. Porém, mesmo sendo uma farsa e não contando para as pessoas a verdade, nós vemos que dentro da classe S, o King é um dos poucos que não possui um caráter extremamente duvidoso, já que, como eu citei anteriormente, após o Garou ser derrotado, os heróis estavam prontos para aniquilá-lo na frente do Tário. Eles não estavam nem aí que tinha uma criança observando, mostrando que eles nem se importavam em preservar a inocência do Garou. E se não fosse pelo King, isso teria se concretizado. Quando ele aparece, inclusive, é muito bom, os heróis tremem de medo, os heróis que já são poderosos tremem de medo na presença do King, simplesmente por acharem que ele tá bravo com eles. Acho que no fim das contas, mesmo sem poderes e sem qualquer tipo de força e técnica, e mesmo sendo taxado como uma farsa, mesmo que ele não queira, o King acaba sendo sim um grande herói. Enfim, esse foi o vídeo.
muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa o seu like aí e comenta aqui o que você acha desse personagem que eu gosto tanto em One Punch Man. Pra mim, o King é um dos melhores personagens de One Punch Man, sem dúvidas. Sei lá, se fosse fazer um top 5, seria o Garou em primeiro, é o meu personagem favorito, né? Tá aí no nome do canal, tá aí a foto do canal. Em segundo lugar, eu creio que seria o Cavaleiro Sem Licença, é um personagem que eu também gosto muito, eu queria fazer um vídeo sobre ele, mas eu vou esperar sair mais capítulos do mangá pra ver se ele vai aparecer mais e adicionar mais detalhes sobre ele. Em terceiro lugar, o Saitama. Em quarto lugar, o King. Em quinto, o Blast, talvez, sei lá. Mas eu gosto muito desses personagens mais cômicos em One Punch Man, já que One Punch Man é literalmente uma paródia de mangás, principalmente mangás de ação, né, mangás de luta. Então você tem personagens como o Garou, que se leva muito a sério e fala sobre ele ser o mal absoluto e fala sobre ele derrotar todo mundo, se tornar o mais forte. Ao mesmo tempo você tem o Saitama, que só fez, sei lá, 5 agachamentos no dia e já tá bom, ele já ficou mais forte só por causa disso. O King, que é literalmente uma piada ambulante, o cara literalmente não faz nada e já é reconhecido como mais forte. Ou até mesmo o Cavaleiro Sem Licença, que embora não seja tão alívio cômico assim, é um personagem que eu acho muito interessante. Eu achei muito engraçado no final de Boku no Hero, quando o pessoal viu que o Deku perdeu os poderes e ficou falando: ah, mas como que o Deku vai ser um herói se ele perdeu os poderes? Amigo, você já viu One Punch Man? Você já viu literalmente o maior herói de todos os tempos, que é o Cavaleiro Sem Licença? O cara é simplesmente o GOAT do verso de One Punch. Mas sem brincadeiras, eu gosto muito desse personagem mesmo. Mas enfim, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Valeu e falou!